Olá, eu sou a professora Fabiana Volpato, do Núcleo Regional de Educação de Dois Vizinhos. Sou professora de Língua Portuguesa e Língua Inglesa e a aula que eu escolhi é para uma turma de sexto ano com aproximadamente 25 alunos em língua portuguesa. Então, o conteúdo são as figuras de linguagem. Começo perguntando, vocês já escutaram sobre figuras de linguagem? Sabem qual que é o objetivo? O que é a função dela na frase? Ok, então as figuras de linguagem, elas são estratégias para a gente utilizar recursos expressivos na interpretação. A gente utiliza algumas palavras para que a gente mude um pouco o enunciado para dar uma ênfase, para ajudar nessa interpretação. Em outra aula eu já comentei sobre o sentido conotativo e o sentido denotativo. Então, o sentido conotativo é quando eu conto. Então, quem conta um conto, aumenta um ponto. Esse contar, ele dá uma ideia de aumentar, que não vai ser no sentido real da palavra. E o sentido denotativo, de dicionário, para vocês lembrarem. Então, o sentido denotativo, ele é o sentido real da palavra, porque lá no dicionário tem as informações reais de cada palavra. Só para a gente fazer uma relação. Então, o sentido conotativo, ele vai estar utilizando essas figuras de linguagem, que são essas palavras, essas expressões, para auxiliar, para dar uma ideia na nossa interpretação. O que no sentido denotativo ele não vai ter, porque como ele é o sentido real da palavra, ele não precisa dessas expressões para dar uma ideia a mais. Por exemplo, comer o prato todo. Aqui nós temos uma frase com um sentido conotativo, com um sentido figurado, porque nós não comemos realmente o prato, nós comemos o conteúdo desse prato. Então, aqui está um exemplo. Em contrapartida, nós temos o sentido denotativo. Então, um exemplo aqui, ó, comeu toda a comida do prato. Ó, já mudou a interpretação. Comeu toda a comida do prato. Comeu o conteúdo que estava no prato. Ele é o sentido real da frase. Ele não tem o sentido figurado. Então, as figuras de linguagem, elas são utilizadas para dar essa ideia aí, para ajudar na interpretação. Eu separei 4 para essa aula de hoje. Nós temos dentro das figuras de linguagem as figuras de sintaxe, as figuras de pensamento. Então, como são várias, eu separei apenas 4 para que a gente consiga adquirir o conteúdo. Então, começamos com a comparação. A comparação, como o próprio nome já diz, eu vou comparar, eu vou fazer uma comparação de uma coisa a outra. Essa comparação, ela vai ter palavras explícitas. Por exemplo, como, quanto, tanto quanto, igual, parece, tal qual. São alguns exemplos de palavras que vão estar escritas na frase. Elas vão estar de maneiras explícitas, escritas. Por exemplo, ela parece uma máquina. Aqui eu estou fazendo a comparação de uma pessoa com uma máquina. Essa máquina não é porque realmente ela é uma máquina. Quais são as qualificações de uma máquina? Nós temos várias. Trabalha, tem pressa, é rápida, é ágil. Então, uma máquina nós podemos ampliar ali a questão da interpretação. Quando nós utilizamos aqui a palavra parece, ela está comparando ela com a máquina e tem a palavra parece, que vai ser então a forma explícita aí para comparação. Aí, em segundo, nós temos a metáfora. A metáfora ela é basicamente a mesma coisa que a comparação. O que difere, porque as duas vão comparar os dois itens, o que vai diferir é que ela não vai utilizar essas palavras. Então, na comparação, eu tenho as palavras de comparação, mas na metáfora eu não tenho, ela vai estar de uma forma implícita, ela não vai estar escrita. Aqui eu usei a mesma frase para vocês entendam. Ela é uma máquina. Eu tirei a palavra parece e coloquei só ela é uma máquina. Está comparando ainda ela com uma máquina, tem o mesmo sentido na interpretação da frase anterior, mas saiu aqui a palavra explícita. Então, o que difere a metáfora da comparação é isso. Na comparação vai ter as palavras e na metáfora não vai ter. Por terceiro, nós temos a hipérbole. Então, a hipérbole é o exagero proposital na frase. Ela vai ser aquele recurso que eu vou utilizar para colocar na frase algo exagerado, um absurdo. Por exemplo, morri de fome. Literalmente, quem está falando não está morto de fome.
né? Porque se eu estou falando, nossa, eu estou morto de fome, morri de fome ontem te esperando, não vai estar morto, você está ali vivo falando, né? Por exemplo, chorei rios de lágrimas. Você não vai literalmente chorar rios, né? Você pode até ter chorado demais. Então, ele vai dar esse exagero. E, por quarto, escolhido para essa aula, é o eufemismo, que resulta em suavizar ou minimizar as informações para esse peso do enunciado. Então, por exemplo, suas expectativas para o sexto ano não foram alcançadas, ou seja, reprovação. Ou nota baixa, né? Suas expectativas não foram alcançadas, vai depender do contexto. Ele dá essa ideia de suavizar. Outro exemplo, partiu dessa para uma melhor, né? Morreu. Então, para você não dar aquele impacto, você vai suavizar. A figura de linguagem utilizada é o eufemismo. Alguma dúvida até aí? Ótimo. Então, recapitulando. Comparação. Compara duas coisas com as palavras explícitas. Metáfora. Vai estar comparando sem as palavras explícitas. A hipérbole é o exagero proposital. E o eufemismo, ele vai suavizar essas informações ali, o enunciado. Certo? Trouxe uma atividade aqui, então, para vocês conseguirem identificar. Nós temos aqui uma propaganda. As figuras de linguagem são muito utilizadas em propagandas para auxiliar nesses recursos, né? Para ter uma interpretação um pouco mais ampla. Então, essa primeira aqui, ó, é como colocar doce na boca de criança. Qual é a figura de linguagem presente? Isso, comparação, porque aqui nós temos a palavra como. Está escrito, está explícito, está comparando, né, o doce para colocar na boca lá. Então, comparação. A próxima, pedigree para cachorros fortes. Então, pedigree, né, é a marca da ração. Qual é a figura de linguagem? Hipérbole, é o exagero, né? A ração não vai realmente fazer com que ele quebre o asfalto. Então, está sendo exagerado como uma forma de promover a ração. Aqui, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Figura de linguagem presente, eufemismo. É na suavização, minimizar essas informações. Fofoqueira não, apesar de ter a palavra fofoqueira, né, que já dá essa ideia. Produtora de biografias orais não autorizadas, que seriam nossas fofocas. E por último, abra a felicidade. Figura de linguagem, comparação. Então, está comparando a felicidade quando você abre uma coca, que você fica muito feliz. E não tem a palavra, a expressão aqui explícita, ela está subentendida, né? Fazendo essa comparação de uma maneira subentendida. Então, metáfora. Para a nossa atividade, eu organizei, então, por estações, rotação por estações, nós já fizemos em outras aulas. Vocês vão se organizar em grupos de até 5 alunos e cada grupo vai fazer, então, a rotação. Aqui na estação 1, vai ser a pesquisa. Desses 5 alunos, um vai ficar como responsável para fazer a pesquisa, para ler para os colegas e fazer as anotações ali. Aqui na pesquisa, eles vão pesquisar uma complementação sobre as figuras de linguagem, as 4 trabalhadas, comparação, metáfora, hipérbole e eufemismo. Eles vão estar fazendo, anotando tudo aquilo em um resumo, aquilo que eles pesquisaram para complementar a aula que nós trabalhamos. Na estação 2, então, é um informativo, vai estar, o site do YouTube já está conectado, os alunos vão, mesmo esquema, vão assistir e depois vão fazer um debate sobre aquilo que eles assistiram, sobre as 4 figuras de linguagem trabalhadas. Na estação 3, as atividades do WordWall, então o site vai estar ali, dos 5 alunos, um vai estar responsável por fazer a leitura para os colegas, eles vão escolher qual é a melhor figura de linguagem aí que vai estar na frase, para poder responder. A estação 4 vai ser uma interpretação de propaganda, vai ter aqui uma propaganda, eles vão ter que ler, fazer a interpretação, qual é o sentido real que a propaganda quis repassar e encontrar a figura de linguagem presente. Na estação 5 é uma produção, eles vão ter que fazer, criar 4 frases, cada uma com
a figura de linguagem presente daquilo que nós trabalhamos durante a aula. Então, sobre comparação, metáfora, hipérbole e eufemismo. Alguma dúvida? Então, qualquer dúvida, eu vou estar circulando pela sala para auxiliar vocês. Até a próxima.